Bom dia! O nosso programa de hoje começa com um questionamento. Para você, qual o conceito de saúde? É em cima dessa ideia que iremos seguir o nosso programa de hoje. Meu nome é Aline e está começando a primeira edição do jornal Saúde em Pauta. Hoje iremos falar sobre 3 assuntos que estão ligados, mesmo que a gente não perceba muito no nosso dia a dia. São eles a cárie dentária, a transição alimentar e como os fatores sociais, ambientais e políticos influenciam tanto na nossa saúde bucal como no nosso bem-estar. Para começar, iremos conversar com as nossas repórteres Cristine e Victoria, que irão falar sobre o modelo biomédico de saúde. Bom dia, meninas! Vocês podem explicar um pouco pra gente sobre esse modelo de saúde? Bom dia, Aline, tudo bem? Bom, na medicina existe o modelo biomédico, o qual conceitua a saúde como sendo a ausência de doença, dor ou defeito, o que causa a condição humana normal saudável. Entretanto, o problema começa quando o foco do modelo sobre esses processos físicos de uma doença não leva em conta o papel dos fatores sociais ou subjetividade individual. O modelo também ignora o fato de que o diagnóstico também é resultado de interação entre médico e paciente. É isso mesmo, no entanto é limitante. O modelo biomédico é incapaz de oferecer respostas concludentes ou suficientes para muitos problemas, e principalmente para os componentes psicológicos ou subjetivos que estão presentes em qualquer doença, seja de maior ou menor grau. O modelo biomédico também incentiva os médicos a adotarem um comportamento cartesiano na divisão entre observador e objeto observado. Além disso, a divisão que ocorre do indivíduo em partes prejudica a valorização do todo. Ao não ter em conta a sociedade geral, a prevenção da doença pode não ser alcançada. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, meninas! E é exatamente isso. O maior problema desse modelo de saúde é que não é a busca pela prevenção, o que na verdade deveria ser o foco em todas as patologias. É como diz o ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Vamos para o intervalo e na volta falaremos um pouquinho sobre os paradigmas sociais da saúde. Fica aí, é rapidinho. Agora que voltamos, vamos conversar um pouquinho com nossas repórteres Amanda, Heloísa e Andressa sobre os paradigmas sociais da saúde. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Aline, bom dia, telespectadores, tudo certo por aqui? Bom, com o passar dos anos, o conceito de saúde foi se atualizando até chegar no atual autenticado pela OMS, que diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doenças ou enfermidades, permitindo assim a cada pessoa construir sua própria saúde, tanto com métodos tradicionalmente conhecidos ou com ações que influenciam em seu meio social e ambiental. É isso mesmo, Elo. E também temos que nos atentar aos determinantes sociais da saúde, que são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam na ocorrência de problemas da saúde e os seus fatores de risco na população. A comissão homônima da OMS, ela já adota um termo mais curto, dizendo que os determinantes sociais da saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Isso mesmo. É muito fácil dizer que basta querer para conseguir, mas na prática todos sabemos que isso não pode ser aplicado, pelo simples motivo dos seres humanos não apresentarem as mesmas condições físicas, emocionais e socioeconômicas. Nesse contexto, eu irei citar 2 exemplos de 2 famílias para compararmos. De um lado, a dona Joaquina, que ela é mãe solteira, de 2 filhos, analfabeta, mora na periferia e vive apenas com salário mínimo. E de outro lado, a dona Margarete, que ela também é mãe de 2 filhos e solteira, porém ela tem um salário alto, mora na zona sul de São Paulo e seus filhos estudam em escola particular. Entenderam a diferença? Nos 2 casos se tratam de mulheres solteiras, porém fica nítido que a segunda família irá ter mais condições de pagar um nutricionista, de ir à academia, de comprar alimentos mais saudáveis. E além disso, a primeira família ainda tem o ônus de morar na periferia, que se trata de um lugar perigoso, e ao se falar de exercício físico ao ar livre, fica com receios de praticá-los. Com isso, fica claro que os determinantes sociais da saúde são essenciais para entender a questão de bem-estar social. Obrigada! É isso mesmo. E falando sobre transição alimentar, convidamos a nutricionista Ana Cristina Fernandes para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Você pode explicar para a gente o que é a transição alimentar?
Então, a transição alimentar é quando ocorre uma modificação nos nossos hábitos alimentares, na nossa dieta, na nossa vida. Isso pode acontecer várias vezes. Por exemplo, quando a gente é bebê, né? Quando a gente faz a transição do aleitamento materno para a alimentação complementar, né? Os alimentos sólidos é uma forma de transição alimentar. Certo, agora que já sabemos o conceito, quais as problemáticas associadas a ela? Então, no Brasil, lá nas décadas de 1970, a gente tinha muita desnutrição e a gente viu uma transição alimentar acontecer. Atualmente, mais da metade da população adulta tem sobrepeso, então, com as políticas públicas e também com o aumento, né, do consumo de industrializados, da alta densidade energética que as pessoas começaram a consumir, hoje a gente tem mais sobrepeso, né, do que a desnutrição em si. Os problemas que isso causa são no sistema de saúde, né, porque junto com a obesidade a pessoa pode ter hipertensão, diabetes, então acaba prejudicando o próprio sistema de saúde, né, para estar cuidando dessas doenças. Mas a desnutrição ela ainda existe no nosso país, não significa que só porque tem mais sobrepeso hoje em dia a desnutrição acabou, não. As comunidades menos favorecidas, por exemplo, os indígenas, pessoas que moram na periferia, elas acabam sendo um grupo que ainda ocorre a desnutrição. É realmente uma situação preocupante, né? E doutora, para finalizarmos, no que as condições econômicas, culturais e sociais influenciam na alimentação? Então, existem vários fatores que acabam influenciando na alimentação. Os fatores econômicos, né? Determinantes econômicos. Se a pessoa tem ou não uma renda favorável, uma renda adequada, isso permite que ela compre ou não alimentos de qualidade e na quantidade suficiente, que ela tenha acesso regular aos alimentos. A questão social ali também, ela influencia na alimentação da pessoa, né? Porque se ela não tem uma renda adequada, se ela mora em um lugar menos favorecido, né? Que não tem uma estrutura adequada, se não tem acesso ao sistema de saúde, se não tem acesso ao próprio transporte público, ou mora em uma casa com várias pessoas, às vezes ela acaba não tendo acesso à alimentação adequada, regular, né? E na quantidade suficiente para suprir as necessidades dela. Quanto à cultura, a cultura na alimentação, a gente sabe que muitas vezes a comida ela acaba sendo a identidade de uma comunidade, né? Por exemplo, aqui em Blumenau, a gente tem a cultura alemã. E a gente tem vários pratos típicos, como cuca, rabanada, o pato assado, né? O joelho de porco, que acaba sendo a identidade aqui da região, né? A gente conhece a região muitas vezes pela comida, as comidas típicas. Então, seria isso. Obrigado, Ana. Voltamos com você aí no estúdio, Aline. A nutricionista Ana Cristina é formada pela Universidade Regional de Blumenau e tem o seu CRN de número 107325. Agora, como o foco do Saúde em Pauta também é a saúde bucal, vamos ao vivo, direto do consultório do Dr. Tadeu Quirita, cirurgião dentista. Bom dia, Luna. Bom dia, doutor. Bom dia. Falaremos hoje com o Dr. Tadeu Quirita sobre a relação da saúde bucal com a alimentação e a questão socioeconômica e cultural nos dias de hoje. Bom dia, doutor. Como o senhor acha que a transição alimentar nos dias de hoje influencia tanto na saúde geral de um indivíduo quanto na saúde bucal, mais principalmente nas cáries? Bom dia, tudo bem? Então, a questão alimentar, ela está diretamente ligada à saúde bucal e à saúde geral do indivíduo. Porque a ingestão dos alimentos começa pela boca a digestão dos alimentos, certo? Então, antigamente, os alimentos eles exigiam mais da nossa mastigação. Hoje em dia, os alimentos são mais processados, porém, eles contêm mais açúcar. Tá? Então, essa questão do açúcar está diretamente ligada ao aparecimento das cáries, né? Principalmente nas crianças e adolescentes.
Nas crianças a gente observa muito, hoje em dia, a cáries infantis, devido a gente chama cárie de mamadeira, né? Quando a criança se alimenta ainda só do leite e se alimenta durante a noite e vai dormir e não faz corretamente a escovação. Com isso a gente observa bastante casos ainda de cáries em crianças e adolescentes que ainda fazem uso da mamadeira, tá? Então tem que haver muita conscientização a respeito da higienização, principalmente nessa fase da vida. Ótimo! Agora, dentro da questão social, como o senhor acha que a economia e a cultura de um povo influencia na saúde bucal, nas idas ao dentista e tudo mais? Bom, a questão social e econômica influencia diretamente. Por quê? Nem todos têm acesso a um tratamento odontológico adequado, pelas questões financeiras, certo? Porém, hoje existem mais possibilidades do que antigamente, né? Hoje em dia existem clínicas populares, onde os preços são mais acessíveis. Existem os postinhos de saúde, onde as pessoas têm atendimento gratuito. Tá? O que eu vejo mais assim hoje é a questão da cultura mesmo. Tá? Tem muita gente ainda que não se importa muito com a saúde bucal e só procura o dentista quando o processo já está muito adiantado. Então a gente percebe assim que não é nem a questão financeira, é mais a questão cultural que faz com que apareçam mais cáries, mais doenças na boca, né? Hoje em dia ainda está mais acessível, né, do que antigamente, mas ainda a gente percebe uma certa falta dessa conscientização da saúde bucal, e isso poderia ser melhorado através de campanhas e a conscientização mesmo das famílias. Principalmente agora no Covid, né? Que o principal transmissor é a boca, é a saliva, então precisa ter esse cuidado com a saúde bucal. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Por nada. Voltamos agora com o jornal. E o nosso programa de hoje está terminando por aqui. Nos vemos amanhã no próximo Saúde em Pauta. Obrigada.